Boa tarde, estamos chegando no nosso fim, na nossa última palestra, que vai ser terapia combinada de alta potência associada às correntes excitomotoras. Então, nessa palestra, a gente vai focar um pouquinho de equipamento de terapia combinada. O que seria uma terapia combinada? São equipamentos que possuem vários recursos terapêuticos, desde ultrassom, corrente russa, corrente de 4.000 Hz, corrente de 1.000 Hz, microcorrentes, corrente polarizada, que nada mais é do que a corrente galvânica, eletrolipólise e a corrente de drenagem linfática. Qual que é a vantagem de ter um equipamento de terapia combinada? Então, a gente consegue trabalhar duas modalidades terapêuticas ao mesmo tempo, otimizando assim o nosso tempo de terapia. E para a gente entender um pouquinho, eu vou ter que explicar um pouquinho de cada terapia. Então, a gente vai voltar naquele assunto do ultrassom. O que seria um ultrassom? Nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia mecânica, gerando vibrações no tecido, que vai variar de 20 Hz a 20.000 Hz. O ultrassom terapêutico, né, como hoje a gente vai falar de ultrassom terapêutico agora, ele tem esse processo de piezoeletricidade. O que é isso? Ele vai gerar uma compressão e uma expansão no tecido, gerando esses efeitos terapêuticos. Qual que é o efeito fisiológico desse ultrassom? Como ele é um ultrassom de 3 MHz, então a gente falou nesse assunto também de manhã, né, sobre cavitação, ele vai gerar uma cavitação estável, então vai ter formações de microbolhas de ar no meio do tecido, porém essas bolhas só vão aumentar e diminuir de tamanho, não vai ter o rompimento dessas microbolhas de ar. E quais são os efeitos fisiológicos de um ultrassom? Então ele vai ter o efeito térmico, né, que vai ter um aumento de fluxo sanguíneo local, um aumento da permeabilidade da membrana celular, aumenta a extensibilidade das fibras colágena e vai aumentar a capacidade de regeneração dos tecidos. Ele vai ter o poder também de trabalhar o remodelamento de colágeno. Então, a gente vai trabalhar muito, ele é muito indicado em pós-operatórios. A gente vai conseguir trabalhar com esse equipamento desde fases iniciais de pós-cirúrgico, né? No caso, 48 horas pós-cirurgia, até a fase tardia de uma cirurgia plástica, tá? Então, esse equipamento, ele é indicado. O que vai modificar, na verdade, a gente vai utilizar ele no modo pulsados, vai usar ele no modo contínuo. O efeito tissotrópico nada mais é que o ultrassom, ele tem um alto poder na fibroderma giloide, na celulite. Por quê? Uma área que a gente tem maior acúmulo de gordura, né, de celulite, perdão, é a região posterior de coxa e glúteos, né, porque é uma área que a gente fica muito tempo sentada, né, então é uma área mal vascularizada, uma área que não tem nutrição, então é uma área que costuma ter maior acúmulo de celulite. Então o ultrassom, ele tem um alto poder de amolecimento. Então a gente tem uma substância que embebeda nossas células, né, que chama substância fundamental amorfa. Então, o ultrassom, ele tem um poder de voltar essa substância fundamental amorfa ao seu estado normal. Ela tem um aspecto gelatinoso, tá? A fisiologia dela é essa, porém, com a má nutrição do tecido, a má oxigenação, vai causando o endurecimento dessa substância fundamental amorfa. E o ultrassom, ele tem esse alto poder de conseguir voltar essa substância ao seu estágio inicial. O ultrassom, ele tem um alto poder de lipólise. Então, na verdade, de manhã eu acabei falando de um ultrassom focalizado, que ele tinha um outro mecanismo de ação no tecido, ele fazia necrose por coagulação. Agora eu estou entrando num ultrassom terapêutico, né? E qual que é a função desse ultrassom? Lipólise. Então, na verdade, ele vai extravasar o triglicerídeos que está dentro das células pelos receptores beta-adrenérgicos, que vão cair em circulação sanguínea. Então, esse equipamento, ele é indicado, tem que ser dito no dia da avaliação, a prática de atividade física e, de preferência, um exercício aeróbico, porque a gente tem que aumentar o metabolismo celular,
fazer com que esse triglicerídeo é transformado em ATP, em energia, e seja gasto em músculo, né? A gente tem que gastar essa energia. Porque o que acontece? A pessoa faz o equipamento, ela vai ter diminuição da camada de gordura, sim. Só que vai acontecer assim, ó, sempre acontece. Ela começa a trabalhar o abdômen, aí ela tem redução do abdômen, aí passa 10 sessões, ela começa a reclamar do culote. Aí você tem que parar o tratamento e começar a trabalhar culote. Porque às vezes essa cliente, ela não tá fazendo atividade física, então é assim, a gordura, ela cai em corrente sanguínea, ela é metabolizada e ela vai ser depositada novamente em outra célula. Não se sabe em que célula ela vai, tá, gente? Pode ser que ela volte para a mesma célula, ou pode ser que ela seja redepositada em outras áreas do corpo. Aqui eu tenho um artigo científico que vai descrever essa ação que o ultrassom tem, que nada mais é chamada de fonoforese. Então, esse alto poder de permeação de ativo, né, que esse artigo vai citar agora, chama-se fonoforese. Então, o ultrassom, ele tem um alto poder de permear ativos, porque ele aumenta a permeabilidade da membrana. Esse artigo que acabamos de ver, pode voltar lá, por favor? Isso. Foi feito em suínos, tá? Então, a gente fez em várias regiões desses suínos. Então, uma região foi feita a aplicação de gel neutro, foi feita uma massagem vigorosa na região até ocasionar hipiremia. Em outra região foi utilizada a cafeína 5%, foi feito um amassamento na região até ocasionar a hipiremia. Uma outra área foi feita a aplicação de um ultrassom de 3 MHz a 0,2 watts/cm², emissão contínua por 1 minuto. E na outra região foi utilizado o ultrassom mais a cafeína, 3 MHz, 0,2 watts/cm², emissão contínua por 1 minuto. Próximo slide. Aqui a gente pode evidenciar que a primeira imagem nada mais é do que o grupo controle, tá? A segunda imagem, que é o grupo B, foi utilizado somente gel neutro, então a gente pode ver que a morfologia da célula se manteve. Já na terceira imagem foi utilizado o ultrassom. Teve algumas alterações, porém nada em evidência, tá? Na primeira foto na parte inferior, foi utilizado a cafeína 5%. A gente observou que não aconteceu nada. Olha onde foi aplicado o ultrassom mais a cafeína 5%. O que aconteceu com as células, tá? Então, teve a diminuição dessas células, tá? Aqui são as formas de aplicação desse ultrassom. Então, pode ser feito em várias áreas do corpo e vai aplicar da seguinte maneira. Então, como ele é um equipamento que possui 3 eras ultrassônicas, ele vai totalizar 54 watts de potência, eu vou contar por cabeçote. Então, quantos cabeçotes cabem na região e calcular 2 minutos por cabeçote. Esse vai ser o tempo estimado de terapia. A gente tem que pensar que o equipamento ele tem 3 eras ultrassônicas e de alta potência. Vou entrar um pouquinho falando de correntes. Então, o equipamento ele possui várias correntes terapêuticas, então ele é um equipamento bem completo, tá? Então, ele vai ter eletroestimulação muscular, estímulo de lipólise, permeação de ativos, reparação tecidual e contrações musculares sequenciais. Tem pergunta? Tem pergunta, gente? Tereza Cristina, o que você acha da plataforma vibratória logo após o procedimento? Boa tarde, Tereza. Eu acho excelente. Eu até ia sugerir, né, um pouco mais pra frente, eu ia até indicar, porque eu sei que tem clientes de estética, geralmente eles não gostam de praticar atividade física, tá? Então, eles têm, eu faço estética para não fazer uma caminhada, eu faço estética para ir na academia. Então, se você tiver uma plataforma vibratória na sua clínica, você já pode agregar o tratamento. Então, ela faz ultrassom, ela sai do equipamento, ela vai direto para a plataforma. Excelente pergunta. Então, aqui, a gente vai, no equipamento, vai trabalhar todas as correntes terapêuticas que existem hoje no mercado, tá? Desde corrente de 1000 Hz, 2500 Hz, que é a russa, e de 4000 Hz, tá? A de 1000 Hz e a de 4000 Hz são a corrente australiana, tá? Então, como que a gente vai fazer a avaliação? Como que eu vou determinar essa corrente para o meu cliente? Já que o equipamento ele possui todas essas correntes, eu tenho que saber
discriminar para que paciente eu vou indicar cada corrente. Então, na avaliação, né, o que vai ser dito para ele? Olha, você pratica algum tipo de atividade física? Não, eu não pratico. Então, se ele não pratica, eu vou ter que recrutar essa musculatura. Então, eu vou iniciar com uma corrente de 1000 Hz. A hora que ele se adaptar, eu vou partir para a corrente de 2500 Hz. E a hora que eu vou ganhando força muscular com ele, de acordo com a corrente. É igual uma academia. Você não chega na academia e pega 50 quilos numa perna no primeiro dia de academia. Você vai recrutando a musculatura. É o que a corrente vai fazer. Dentre as correntes, pode voltar, por favor? Dentre as correntes, a gente vai trabalhar com uma corrente de média frequência, tá? Que vai entrar 1000 Hz, 2500 e 4000. Então, a corrente de média frequência, ela tem uma menor resistência capacitiva, agradável sensação de estímulo, maior intensidade e níveis musculares mais profundos. E estimula os músculos ativos. Essa é a definição da corrente de média frequência. Aqui são as formas de aplicação. Então, com o equipamento, eu vou conseguir trabalhar desde tratamentos corporais, em todo o corpo, até tratamentos faciais, tá? Então, a gente consegue adequar o equipamento de todas as formas e possibilidades. Próximo. Aqui eu vou falar um pouquinho do estímulo de lipólise. Então, nada mais é que uma corrente de baixa frequência, então eu falei da média, agora eu estou falando de baixa frequência, que produz um estímulo artificial do sistema nervoso simpático, o qual estimula a lipólise. Então, o ultrassom vai estimular a lipólise e essa corrente também vai estimular. Então, ela vai ser estimulada pelo sistema nervoso simpático, vai ativar os receptores beta-adrenérgicos, que vão liberar o triglicerídeos para fora da célula, que vai cair em corrente sanguínea. Então, da mesma forma que eu indiquei no ultrassom, com esta corrente tem que ser feita a mesma coisa. E como veio a nossa pergunta da dona Tereza, né? A gente pode também trabalhar com plataforma vibratória sem problema nenhum, certo? Próximo. Essa técnica de eletrolipólise, pessoal, a gente vai conseguir trabalhar de duas formas distintas. Tanto na forma transcutânea, que seria com a aplicação de agulhas, com a aplicação de eletrodos, e na forma percutânea, que seria a utilização de agulhas, tá? A gente vai utilizar a agulha de acupuntura, tá? Na literatura, não tem muitos artigos científicos com a placa de carbono, tá? Mas assim, eu tenho evidências de clientes que têm a máquina, usam e me mandam fotos de resultados, tá? Então, que a gente vê na literatura que o indicado seria mais usar a técnica de eletrolipólise percutânea. Porém, hoje eu já sei que das duas formas a gente consegue ter resultado efetivo. Permeação de ativo. Então, nada mais é do que a corrente galvânica, tá? Então, ela vai potencializar o efeito do cosmético. Então, é o processo de administração de substâncias através da pele, promovida pelos seus efeitos dipolares da corrente. Polos semelhantes se repelem e polos opostos se atraem. Então, com essa corrente, a gente vai conseguir trabalhar N tratamentos, desde tratamento facial e corporal. Porque é uma corrente que se a gente quiser fazer uma ionização no facial, a gente faz. Se a gente quiser fazer uma ionização no corporal, a gente faz. Outra coisa legal, se a gente comprar um cosmético com polaridade definida para flacidez tissular, eu consigo trabalhar até flacidez tissular com o equipamento. Aqui são as possíveis formas de aplicação. Então, eu consigo trabalhar face, corpo, tá? Ali eu tô fazendo um desencruste, tô fazendo uma ionização facial e ali eu tô fazendo uma ionização corporal. Quais são os efeitos fisiológicos, né? Agora eu vou entrar um pouquinho na microcorrentes, que é uma corrente que o pessoal nem está usando muito e não sabe o benefício que essa corrente traz para o nosso tecido, tá? Então, ela é uma corrente que ela é dada em microamperes, tá? Então, é uma corrente que a gente não tem a sensibilidade dela. Então, não adianta pegar a corrente, colocar no cliente e falar assim, você está sentindo, cliente? Não adianta, tá? Não é que nem uma corrente russa, que a gente ele vai sentir a corrente e vai te falar, ó, tá bom, ou eu vou visualizar a contração na musculatura dele. Então, ela é uma corrente dada em microamperes, tá? E ela é muito utilizada em pós-cirúrgico, em pós-peeling, tá? Pode voltar lá, por favor?
Então, o efeito fisiológico dessa corrente é normalizar a fisiologia alterada da álgica. Eu posso trabalhar em cima de uma cicatrização. Por exemplo, você pegou um paciente que fez uma cirurgia, nem é estética, tá? Pode ser qualquer cirurgia. E não está cicatrizando. Você pode trabalhar com microcorrentes, tá? Então, ela é uma corrente coringa, tá? Restabelecimento da bioeletricidade tecidual, aumento de ATP, ativação dos fibroblastos, alinhamento nas fibras colágenas, eleva a concentração de receptores de fator de crescimento, destruição de micro-organismos e resolução do edema, tá? Então é uma corrente coringa, tá? Para trabalhar em pós-operatório principalmente, corporal e facial. Ela vai trabalhar em 2 níveis, níveis superficiais e níveis mais profundos. Nos níveis superficiais, cicatrização de feridas, pós-operatórios, vou trabalhar em queimaduras, revitalização cutânea, tratamento para acne, pós-peeling. Em profundas, lesões ósseo-mioarticulares, relaxamento muscular e tratamento para celulite. Aqui são as possíveis formas de aplicação, tá? Por exemplo, com bastão, você consegue trabalhar também vamos pensar numa abdominoplastia, então você consegue trabalhar somente a corrente na abdominoplastia, ou utilizando os eletrodos. Gente, cuidado com o pós-operatório, tá? Quem tem esse equipamento tem que saber que a microcorrente é indicado para isso. Porque se a gente pega uma paciente, uma cliente, que fez um pós-operatório muito extenso, né? Então ela tá com corte, e às vezes é esse negócio, né? A gente não pode falar que o nosso organismo vai respeitar a literatura das fases de inflamação, calor, rubor, né? Então ele não vai. Às vezes a pessoa fez tanta coisa em uma cirurgia que pode passar 30 dias e ela tá em fase aguda ainda. Não foi para subaguda, nem foi, e tá em aguda ainda. E você vai colocar a mão na cliente? Não pode. Você pode contaminar aquele machucado. Então, essa corrente é uma forma legal de trabalhar para já auxiliar na cicatrização, ainda mais se for uma cliente que já tem a tendência de ter uma queloide, por exemplo. Porque ele vai fazer o realinhamento desse fibroblasto. Então, a cicatrização dela, com certeza, vai vir mais alinhada. Então, a hora que fechar, não tiver mais nessa fase de contaminação, lembrando que é uma corrente que mata micro-organismo, ela é antibactericida, a gente consegue trabalhar com ela tranquilamente. E aqui eu vou falar um pouquinho das correntes de bombeamento, tá? Que nada mais é, gente, que as mesmas correntes de fortalecimento. Então, a gente vai utilizar a corrente de 1000 Hz, 2500 e 4000 Hz. Para quê? Dinamiza a circulação, eliminando toxinas provenientes do metabolismo celular e auxilia no tratamento de diversas patologias estéticas. Trabalha esteatose circulatória e auxilia no pré e pós-cirúrgico. Um diferencial dessa corrente, gente, é a forma de colocação dos eletrodos. Então, no fortalecimento, geralmente a gente coloca o eletrodo em origem e inserção para ter a contração. No caso de se você quiser trabalhar com essa corrente para estimular o sistema linfático, eu tenho que colocar esses eletrodos, né, dispor esses eletrodos em formato sanduíche, tá? Então eu vou colocar eles em formato sanduíche e vou memorizar. Então assim, ó, por exemplo, tem que contrair o 1, o 2, o 3 e o 4, porque sempre de distal para proximal. Então o equipamento, ele vai contrair primeiro canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4, tá? Então, a gente pensando nessa lógica, a gente consegue dispor os eletrodos e a forma que ele vai estar contraindo no tecido do nosso cliente, tá? Só é contraindicado utilizar esse tipo de corrente de bombeamento em pacientes grávidas, né? Então, em grávidas a gente não usa corrente, não é contraindicado, tá? Mas nas restantes, em outras clientes, a gente pode trabalhar sem problema nenhum. Agora que eu vou dar início, pessoal, à terapia combinada. Então, eu falei um pouquinho de todas as terapias que possuem equipamento. E agora eu vou entrar um pouquinho na terapia com a junção com o ultrassom. Então, é a junção do ultrassom
com todas as correntes que eu acabei de citar agora. Então, no caso do ultrassom e fortalecimento muscular, que vai estar escrito no equipamento ultrassom mais estímulos, é a combinação da alta potência do ultrassom com a força das correntes excitomotoras em várias frequências para tratamentos principais alterações estéticas: gordura localizada, celulite em todos os graus, flacidez muscular em todos os níveis e retenção hídrica. Então eu vou ter que avaliar, então a avaliação é de extrema importância, porque a gente vai ter que saber avaliar o nosso cliente para saber se ele está com retenção, se ele está com fraqueza muscular, para eu conseguir determinar o melhor protocolo para ele. Mas o equipamento possibilita uma gama de tratamentos. E na celulite é a mesma coisa. Então eu consigo determinar o grau de celulite e avaliar. A celulite do meu cliente é por retenção? A celulite do meu cliente é por quê? Então vocês conseguem, é por fraqueza muscular que tá dando essa celulite nele? Então vocês vão conseguir avaliar para poder indicar o melhor protocolo para esse seu cliente. Então, o ultrassom ele vai ter um poder de vasodilatação, como foi citado. Eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo local, aumenta a permeabilidade da membrana, estimula o metabolismo celular e facilita a queima de calorias. Já a lipólise, aqui eu estou entrando no ultrassom com a eletrolipólise, é a corrente que vai estimular, né, a lipólise. Então, ela vai estimular o receptor beta-adrenérgico da membrana celular dos adipócitos a quebrar a gordura no adipócito. Então, quando você associa o ultrassom, que já tem um alto poder de fonoforese, com uma corrente de eletrolipólise, o seu resultado final vai ser muito mais efetivo, porque praticamente são duas correntes com as mesmas finalidades, potencializando um efeito, certo? Então, aqui é a forma de aplicação. Então, como eu havia dito no início da nossa palestra, que a gente vai ter que avaliar. Então, eu vou avaliar o meu cliente, o que o equipamento vai pedir pra gente? Camada adiposa. Então, eu tenho que avaliar de acordo com a camada adiposa, porque a emissão do ultrassom e a intensidade do ultrassom vai ser dada de acordo com a camada de adiposa. Se ele tem 2, se ele tem 3, se ele tem 4. Então, eu determino isso no equipamento, automaticamente o equipamento vai me dar a emissão de ultrassom e a intensidade desse ultrassom. E a corrente, eu vou aumentando essa corrente de acordo com o limiar sensorial do meu paciente e do meu cliente, tá? Ultrassom e permeação de ativos. Nesse protocolo, gente, o equipamento possui um fio único de garra jacaré. Esse fio único ele deve ser conectado no canal 4 do equipamento, tá? Para poder fechar esse positivo e negativo e poder permear esse ativo. Então eu vou sempre utilizar esse cabo de fio único com um eletrodo de esponja vegetal umedecido em água. O ativo do produto eu vou colocar na região de tratamento e vou trabalhar com movimentos circulares. Então, neste protocolo, eu vou conseguir trabalhar gordura localizada, celulite e flacidez, tanto de pele quanto muscular. Temos uma pergunta. Ana Ruth quer saber, eu posso usar os dois, ultrassom e o eletrolipólise? Vamos lá. Você vai trabalhar com terapia combinada. Então, você iria colocar o protocolo ultrassom mais lipólise. Aí você iria trabalhar a junção dos dois. Então, no cabeçote vai estar saindo a emissão de ultrassom juntamente com a corrente. Então, a intensidade vai ser dada na hora que você colocar a camada adiposa, tá? Mas a intensidade da corrente, quem que vai dar o feedback é o seu cliente mesmo. Tem outra pergunta. A Tereza Cristina pergunta, em uma aplicação de corrente russa, a cliente fala que está sentindo os estímulos, mas o profissional não visualiza a contração. Então, ele pode aumentar a corrente até visualizar a contração? Deve, tá? O que acontece? Para a corrente funcionar, gente, para ter um resultado efetivo, a gente tem que visualizar a contração, tá? Então, assim, ó, lógico que ela vai sentir antes o eletrodo funcionar, só que a gente tem que visualizar a contração para ter o efeito.
Uma dica que eu deixo pra você, que é bem interessante, bem legal, é você pedir para ela contrair a musculatura dela a hora que a hora que a corrente começar. Por quê? Quando ela faz a contração junto com o equipamento, ela não vai ter sensação desagradável da corrente. Então ela consegue trabalhar mais tranquilamente. Agora eu vou falar um pouquinho de ultrassom mais microcorrentes. Então, quando você associa o ultrassom mais a microcorrentes, a gente vai conseguir trabalhar, então, em pós-operatório, por exemplo, que eu gosto muito da associação de ultrassom com microcorrentes, que eu vou trabalhar a cicatrização e a homeostase, tá? Então, eu vou ter um efeito de reparação tecidual no pós-operatório de cirurgias plásticas, rápida resolução do edema, efeito anti-inflamatório e tratamento para dor. Então, em tratamentos iniciais, eu posso iniciar essa terapia com equipamento utilizando ultrassom com a microcorrentes, tá? A partir de 48 horas pós-cirurgia, sem problema nenhum, desde que não tenha inflamação na área. Foi aquilo que eu acabei de falar na microcorrentes. Tá com inflamação? Você não vai pegar o cabeçote, aplicar gel na região do corte e fazer a aplicação do ultrassom. Não. Então vamos trabalhar só a micro, regrediu essa inflamação, esse corte reduziu de tamanho, aí eu entro com a terapia combinada. Então vai restabelecer geral os tecidos operados, prevenindo complicações, acelerando a reparação tecidual e reduzindo sintomas álgicos. Eu acho que tem mais uma pergunta. Não tem? Pode seguir. E eu vou conseguir trabalhar também em pós-operatório tardio. O que vai mudar no equipamento? O modo da emissão do ultrassom. Então, em pós-operatório inicial, eu vou trabalhar com o ultrassom no modo pulsado. Já no pós-operatório tardio, que eu já tenho instalação de fibrose, eu já posso trabalhar o ultrassom no modo contínuo, tá? Então, vai tratar as irregularidades corporais, reduzir fibroses e aderências cicatriciais, mobilizar o edema residual e preservar os resultados cirúrgicos por muito mais tempo. Gente, se o pessoal que faz cirurgia plástica tivesse a consciência, né, de que o pós-operatório é o mais importante de uma cirurgia, a gente não via tanto pós-operatório, às vezes, que a cliente está insatisfeita com o resultado, né? Porque a gente que vai fazer essa cirurgia ficar boa ou não. Esse equipamento, utilizando o ultrassom e a microcorrente, vai conseguir trabalhar a hidrolipoclasia. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou explicar para vocês aqui. Então, nada mais é do que a emulsificação do tecido com soro fisiológico. Então, eu vou embebedar o tecido com soro fisiológico, tá? Estéril, tá? E eu venho em seguida com o ultrassom com a microcorrentes para acelerar aquele processo de cavitação. Então, quando o meu tecido está embebido em água, que o soro é água, ele consegue gerar uma cavitação instável, ele consegue até romper, porque lá tem líquido e o ultrassom ele tem muita afinidade com água, tá? Então é uma terapia muito indicada, dá muito resultado, tá? E vem sendo bem usada no ramo da estética. O equipamento possui esse protocolo, tá? Associando assim com a microcorrentes, que já vai restabelecer essa bioeletricidade que é alterada com a aplicação da agulha. Aqui, pessoal, tem alguns resultados, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que foi somente 4 sessões, eu fiquei, assim, impressionada. A gente utilizou um protocolo de lipólise mais estímulos, tá? Então, lipólise 3D, então a gente utilizou ultrassom com a corrente de lipólise, eletrolipólise, mais somente a corrente na região, com a intenção de trabalhar gordura localizada e retenção hídrica. Por que eu fiz isso? Porque a cliente me relatou, que foi igual a pergunta que veio pra gente, a cliente me perguntou, ela falou assim, nesse dia que a gente começou a trabalhar com ela, que ela não teria a possibilidade de fazer uma atividade aeróbica. Eu pensei, vamos jogar uma corrente elétrica na região para ativar o metabolismo ali, para ela gastar em forma de ATP isso daí. E olha o resultado que deu, gente, em somente 4 sessões,
tá? Então, a gente fez o primeiro dia, após 3 sessões e após a última sessão. Pode passar a próxima. Essa é a mesma cliente, tá? Só que aí é vista de frente. Olha a redução que ela teve na área tratada, tá? Aqui é um outro protocolo. Então, assim, gente, apesar de ter terapias combinadas, você pode associar outras terapias. Essa voluntária, por exemplo, na avaliação foi visto que a celulite dela era totalmente por retenção hídrica, tá? Então, eu usei estímulos 3D, celulite grau 3 mais retenção hídrica. E eu pensei, eu vou entrar com vácuo, porque o vácuo vai fazer um remodelamento e o vácuo é excelente para celulite, tá? Essa era uma voluntária que nunca fez nada. Então, eu teria que dar um boom para ela ter uma resposta legal. E olha a diferença em 6 sessões, tá? Olha o antes e o depois. Tá sem celulite? Não. Mas do que ela havia, melhorou, vamos colocar 90%. Aqui são resultados cedidos por clientes que têm a máquina, tá? Esses resultados foram feitos em 8 sessões, tá? Utilizando ultrassom mais estímulos. Olha que interessante esse. Essa cliente, gente, ela estava fazendo reeducação alimentar também. Então, assim, o legal é que a cliente estava colaborando para o tratamento, porque não adianta nada a gente ficar fazendo o equipamento, se esforçando e a cliente não colaborar. Então, a gente tem que ter a colaboração do nosso cliente. Olha para a celulite, que legal, antes e depois. Tá? 8 sessões também de ultrassom com estímulos para gordura localizada e fraqueza muscular. Cuidado, gente, com um paciente que tem diástase, tá? Porque para trabalhar com corrente tem que tomar cuidado, tá? Então sempre pergunta, faz a avaliação certinha. E a gente vai chegando ao fim. Vou passar as contraindicações. O equipamento ele é contraindicado em gestantes, aplicação sobre o globo ocular, tromboflebites, aplicação sobre a área cardíaca, aplicação sobre o tecido cerebral, processos infecciosos, tumores, obesidade mórbida, porque o paciente que tem obesidade mórbida, ele é totalmente descompensado, tá? Doenças descompensadas como hipertensão, diabetes, doenças autoimunes e edemas não identificado, tá? Então, cuidado, tá com edema, pergunta, por que tá com a perna inchada? O que tá acontecendo? Por que tá edemaciado? Porque às vezes a cliente tá até com uma trombose, ela nem sabe, ela acha que aquilo é normal e ela quer fazer tratamento estético. Então, a avaliação, igual eu falei na outra palestra que eu dei, para fazer a avaliação no cliente, tem que pedir para ele ficar de calcinha sutiã. Tem que avaliar, não é porque eu tô tratando a barriga que eu tenho que só olhar a barriga, eu tenho que olhar o geral, tá, gente? A gente vai passar um vídeo agora de aplicação do equipamento. Eu fiz somente uma prática, tá? Eu fiz uma gravação que eu gravei uma prática de terapia combinada para vocês verem o funcionamento da máquina e uma prática com terapia individual, tá? Pode começar. Então, esse é o Hybrid, nosso lançamento. Ele é um equipamento portátil, certo? Possui recurso info no equipamento. Tela touchscreen. Possui tratamentos individuais e tratamentos combinados. Então, dentro dos individuais tem todos aqueles que eu falei para vocês. Ultrassom, fortalecimento, quebra de gordura, permeação de ativos, reparação e drenagem linfáticas. E no combinado, eu vou ter ultrassom estímulos, ultrassom mais lipólise, ultrassom mais ionto e ultrassom mais microcorrentes. Eu vou fazer a junção das correntes juntamente com o ultrassom. Vou mostrar um protocolo para vocês corporal com terapia combinada, ultrassom mais estímulos. Vou selecionar a área, como eu havia dito, o equipamento está totalmente pré-programado. Tem que avaliar só o grau de força muscular do nosso cliente. Fazer a mensuração com o adipômetro. Determinar no equipamento, automaticamente o equipamento vai já me dar a emissão do ultrassom e a intensidade do ultrassom. O Hybrid, ele até já indica um tempo de terapia, mas lembrando, se for uma área pequena, reduza o tempo, porque a gente tem que calcular o tempo
como 2 minutos por área de cabeçote. Sempre higienizar a área tratada, então eu vou higienizar a região, vou preparar a área para aplicação, já que vou fazer o uso do gel neutro, né? Ou o gel com ativo, que a gente viu que a gente utilizando um gel com ativo, eu vou potencializar o meu efeito. Então, deve-se utilizar uma camada generosa de gel, não tenha preguiça de usar o gel com ultrassom, porque neste caso, o que conduz, né, essa onda ultrassônica é a água que está que está composta no gel. Eu posso acionar o start tanto no equipamento quanto no cabeçote. O start, né? Tem a tecnologia front hatch que vocês viram agora, né? Então, ele não tem o desacoplamento desse ultrassom. Então, é difícil o equipamento superaquecer porventura. O que acontece? Quando a máquina superaquece, ou você não está acoplando a máquina direito, porque quando uma era fica para fora em contato com o gel, ele superaquece, tá? Aqui eu vou usar uma terapia individual, eu escolhi estímulos, vou fazer um tratamento para flacidez muscular, tratamento inicial. Todos os parâmetros estão pré-programados até a rampa de contração, até o tempo final de terapia. Então, ele está indicando 20 minutos aí, porque é um tratamento inicial, é uma cliente que não pratica atividade física, eu não posso por um tempo muito grande, senão vai fadigar a musculatura. Neste momento, eu não vou fazer a utilização do aplicador, eu vou utilizar só os cabos de corrente, certo? Vou fazer a colocação e a preparação da área, vou prender as fitas e colocar os eletrodos de carbono na região. Vou trabalhar quadríceps e internos de coxa. E como veio aquela pergunta, para eu ter resultado concorrente, eu tenho que visualizar a contração, senão eu não vou ter resultado. Aí ela vai começar a reclamar que ela não está vendo resultado. Então, você tem que explicar para a cliente, ela quer fazer corrente? Olha, cliente, você vai ter que sentir. Se você não sentir, a gente não vai ter resultado efetivo. Tem pergunta? Tem uma pergunta, gente. Daniela Santos falando, eu não entendi a utilização do soro. E a Ana Ruth, e a Maria do Socorro. O soro é aplicado, mas tem a quantidade certa? Vou responder as duas mais ou menos junto, tá, gente? Eu vou esperar acabar o vídeo e eu entro nessa pergunta aí de vocês, certo? Eu vou aumentar a intensidade da corrente no equipamento, tá? Porque nesse momento eu não tô usando o cabeçote. E eu tenho, olha a contração, que legal. Eu tenho que visualizar a contração, porque se eu não visualizar a contração, eu não vou conseguir trabalhar fortalecimento muscular nessa área, tá? Contraiu. E aqui eu encerro meu vídeo, tá? E eu vou responder agora a pergunta das meninas sobre a hidrolipoclasia. Quando você utiliza a aplicação do soro, meninas, a quantidade geralmente é por área, tá? E a extensão da área. Geralmente se aplica de 20 a 30 ml de soro por ponto tratado, tá? E esse soro é estéreo, tá? E qual vai ser o efeito dele? Foi a pergunta, né? Não entendi qual vai ser o efeito. Quando você aplica soro no meio subcutâneo, você está embebendo esse tecido em água e você entra com o ultrassom nesse tecido, você vai aumentar a efetividade desse ultrassom. Então, por exemplo, se ele já faz uma cavitação estável e tem a formação dessas microbolhas de ar no tecido, na verdade, quando você faz a utilização do soro, ele consegue romper pela alta concentração de água que se encontra ali. Então, quando você faz a aplicação do soro, você potencializa o efeito. Então, reduz medidas muito mais rápido. Um lugar legal de fazer a hidrolipoclasia, que a gente tem bastante resultado, é em região de flancos e região escapular. É uma região que a cliente vê, em uma sessão ela percebe a diferença. Então, ela vai, aplica, né? Fica até inchadinho no dia. Você faz o ultrassom naquela região, né? Vai ter esse rompimento aí de gordura e murcha a gordura, na verdade, né? Não rompe, ela murcha, extravasa o triglicérido fora da célula com mais intensidade e a redução ela é mais efetiva. Tem mais alguma pergunta?
Mais uma pergunta, gente. Daniela Santos. Ah, entendi. A esteticista não pode realizar então, certo? Somente físio, é isso? Olha, na verdade, quem faz essa aplicação, Daniela, nem a fisioterapeuta pode fazer, tá? Tá tendo uma briga no CREFITO aí. Então, não foi legalizado ainda. Quem pode fazer hoje é biomédico e é o médico. Então, se você trabalha numa clínica que tem esses profissionais, geralmente é assim, o biomédico faz a aplicação do soro e ele vem pra gente, né? A gente faria a aplicação do ultrassom, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não, pessoal agradecendo muito. Então é isso, pessoal. Deixo meu e-mail novamente, tá? aline.pereira@htmeletronica.com.br. Eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a participação de todos que eu vi que todo mundo estava bem interessado em saber, né, sobre os equipamentos, tinha bastante dúvidas. Então espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas, tá? E eu deixo aqui o meu muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, é só entrar em contato por e-mail, que eu estarei à disposição para atendê-las.